As famílias em Portugal continuam a enfrentar vários desafios no mercado imobiliário, devido às incertezas no contexto económico que se vive no país. A necessidade das famílias portuguesas em adquirirem casas onde possam viver permanece elevada, mas essa mudança de residência tem sido adiada em face dos elevados preços dos imóveis. Relativamente ao ano de 2024, surge a seguinte questão: vamos assistir à continuação da subida dos custos da habitação ou poderemos vislumbrar uma descida no preço das casas? Esta questão ganha ainda mais relevância no rescaldo das eleições legislativas, onde as políticas governamentais podem impactar de forma relevante o mercado imobiliário em Portugal. O problema fundamental da habitação em Portugal permanece inalterado: a escassez de oferta, que continua desajustada à procura crescente, resultando na inevitável subida dos preços das casas. Esta falta de equilíbrio entre a oferta e a procura tem sido a principal força impulsionadora dos custos habitacionais no país. No entanto, já durante o ano passado de 2023, Portugal testemunhou um sinal revelador da ocorrência de mudanças no mercado imobiliário, que foi a descida nos números de venda de casas no país. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, o número de negócios imobiliários associados à venda de casas em Portugal desceu 18,7% em 2023, sendo este o valor mais baixo dos últimos 7 anos. Esta queda foi impulsionada pelo aumento das taxas de juros nos créditos de habitação e pela crescente pressão da inflação sobre o poder de compra das famílias, sendo que esta é uma tendência que se deverá manter ao longo do ano de 2024. Também os preços das casas já começaram a descer em várias zonas de Portugal. De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, os preços das casas decresceram na maioria dos municípios mais populosos de Portugal. No quarto trimestre de 2023, 18 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes registaram uma desaceleração dos preços da habitação face ao trimestre anterior, sendo que essa tendência também se verificou nos dois principais centros urbanos do país, Porto e Lisboa. O Conselho do Porto registrou uma queda de 11,9 pontos percentuais, sendo que Lisboa também registrou uma queda de 5,7 pontos percentuais. De acordo com dados do INE, o valor mediano dos preços das casas em Portugal no último trimestre de 2023 foi de 1.619 euros, representando uma redução de 1,3% em relação ao terceiro trimestre de 2023 e contrariando a tendência de aumento dos preços que se verificava desde 2022. No que respeita às zonas mais caras do país, o município de Lisboa registrou o preço mais elevado, com um custo de 4.167 euros por metro quadrado, seguido dos concelhos de Cascais, Loulé, Lagos, Vila do Bispo e Oeiras. Nos últimos anos, os preços de venda das casas subiram muito acima dos rendimentos daqueles que as compram, o que pode ter gerado uma sobrevalorização dos preços no mercado imobiliário em Portugal. Em consequência disso, estes dados de quebra de vendas e de preços do imobiliário divulgados pelo INE parecem criar a esperança de que o efeito da subida dos preços das casas em Portugal possa ter chegado ao fim. No entanto, apesar dos preços das casas terem já começado a cair, existem várias forças que podem contrariar essa descida e puxar os preços das casas ainda mais para cima ao longo do ano de 2024. Em Portugal, o mercado imobiliário continua a refletir um desequilíbrio entre a oferta e a procura de habitação, sendo essa uma dinâmica que se espera que persista ao longo de 2024. Este desequilíbrio é amplamente atribuído à escassez de construção de novas habitações, que gera um cenário que mantém os preços das casas em patamares elevados. A necessidade contínua de habitação é um fator inegável. Enquanto a oferta de casas no mercado não aumentar significativamente, também devido à ausência de pressão financeira para venda, é improvável que ocorra uma queda substancial nos preços dos imóveis. A perspectiva de correções nos preços das casas, especialmente em localizações mais remotas situadas no interior do país, é mitigada pela realidade de que a procura por casa nos principais centros urbanos e nas zonas mais litorais deverá continuar a ser muito elevada ao longo do ano 2024. Por outro lado, a expectativa de uma ligeira descida das taxas de juros e nas taxas Euribor pode provocar um aumento ainda maior na procura, pelo que o real impacto nos preços no mercado imobiliário dependerá em certa forma das políticas do Banco Central Europeu e da dimensão dos cortes nos juros. Caso os cortes de juros sejam significativos, é previsível que ocorra uma subida moderada nos preços das casas ou, na melhor das hipóteses, apenas uma estabilização dos preços. No que respeita à subida ou descida dos preços das habitações em Portugal, algumas instituições importantes, como a Comissão Europeia, têm oscilado nas suas opiniões sobre o tema.
De acordo com o relatório do Mecanismo de Alerta para Desequilíbrios Macroeconómicos no Espaço Europeu, publicado pela Comissão Europeia no final do ano de 2023, esta entidade considerava na altura que os preços das casas em Portugal apresentavam um fator de risco devido ao facto de estarem fortemente sobrevalorizados. Nessa altura, a Comissão Europeia voltava a alertar Portugal sobre os preços da habitação, vendo o mercado nacional como um dos que, na União Europeia, enfrentavam um risco de forte correção, no momento em que a forte subida de juros já tinha feito cair os preços do mercado imobiliário em muitos outros países. De acordo com o relatório da Comissão Europeia do final do ano passado, os preços das casas em Portugal estavam a ser uma preocupação, na medida em que estavam a subir muito acima dos rendimentos das famílias portuguesas ao longo dos últimos anos. Mas essa grande preocupação por parte de Bruxelas parece ter-se alterado recentemente. Na avaliação de Bruxelas, feita através de um novo relatório publicado já em 2024, os preços do imobiliário em Portugal subiram no ano passado bastante acima das previsões da Comissão Europeia, sendo que os indicadores de sobrevalorização voltaram também a agravar-se. No entanto, os riscos de uma forte correção no preço das casas que foram identificados no relatório de novembro do ano passado foram agora afastados, sendo que este novo relatório de 2024 identifica esses riscos como sendo apenas moderados. Segundo a Comissão Europeia, os riscos de uma forte correção no preço das casas estão a ser mitigados pelo forte investimento estrangeiro na habitação em Portugal. Isto ocorre porque a procura por casas em Portugal tem continuado a crescer, impulsionada pelo turismo e pelos altos rendimentos dos estrangeiros endinheirados, sendo que uma parte relevante dos negócios do mercado imobiliário estão a ser feitos sem recurso a crédito de habitação, ou seja, as casas estão a ser compradas a pronto. Para além da Comissão Europeia, também o Fundo Monetário Internacional parece estar conformado com uma potencial subida dos preços das casas em Portugal. Em outubro de 2023, o FMI alertou para a situação do mercado imobiliário em Portugal, tendo informado na altura que os preços das habitações em Portugal poderiam estar sobrevalorizados em cerca de 20%. Esta informação foi transmitida em declarações à comunicação social na altura pelo diretor do FMI para a Europa, Alfred Kammer, sendo que o mesmo referiu que Portugal, devido ao alto rácio de créditos de habitação com taxa de juro variável, poderia ser um dos países da zona euro mais atingidos pela subida das taxas de juro, existindo por isso um risco de que a correção dos preços pudesse ser mais rápida do que o esperado. No entanto, em novas declarações dadas à comunicação social em abril de 2024, o diretor do Fundo Monetário Internacional para a Europa notou que os preços das casas em Portugal continuavam a aumentar, tendo referido, no entanto, que o FMI afinal já não espera uma correção repentina nos preços da habitação residencial, nem está preocupado com o impacto destes aumentos na estabilidade financeira do país, dado considerar agora que estes aumentos dos preços do mercado imobiliário em Portugal resultam apenas de uma escassez de oferta. A evolução dos preços das habitações em Portugal é também uma matéria que será afetada pelas políticas do novo governo eleito em março de 2024. O novo governo português pretende atacar o problema da falta de habitação com medidas de estímulo à oferta, como os incentivos fiscais à construção. No entanto, do ponto de vista da procura, o novo governo parece ter a intenção de tomar várias medidas que poderão aumentar o número de pessoas interessadas e disponíveis para investir no mercado imobiliário. A revogação de medidas implementadas pelo governo anterior para restringir a procura, como as que restringiam a vinda de estrangeiros através dos vistos Gold e dos residentes não habituais, bem como outras medidas que penalizavam o alojamento local, poderão provocar um aumento da procura e, consequentemente, dos preços. Também a implementação de medidas destinadas aos jovens até aos 35 anos, que prevêem isenção de IMT e de imposto de selo na compra de habitação própria permanente, bem como a introdução de uma garantia pública para viabilizar o financiamento bancário de 100% do valor da aquisição da primeira casa, poderão provocar um aumento dos preços no mercado imobiliário. O Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, mais conhecido por IMT, é um dos principais impostos que incide sobre quem compra casa e que dificulta o acesso à compra de habitação. Esta medida em concreto aparenta ser uma boa notícia para os jovens até 35 anos, pelo menos até o momento em que os preços das casas aumentem para acompanhar estas novas capacidades vindas dos apoios, visto que será expectável que os proprietários das casas subam os preços, pois passarão a contar com a folga nos impostos dados aos jovens e com o respectivo aumento da disponibilidade financeira dos jovens em adquirir imóveis por valores mais elevados. Para tentar perceber como é que os preços das casas vão evoluir em Portugal ao longo do ano de 2024, é importante ter também em consideração os seguintes factos.
Portugal tem uma reputação internacional de ser um dos melhores países da Europa para um estrangeiro se fixar. O país faz parte da União Europeia e do espaço Schengen, que possibilita a qualquer pessoa ou empresa destes países comprar propriedades em Portugal para o efeito que quiser. Portugal tem ainda acordos diplomáticos e económicos celebrados com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, conhecida como CPLP, que possibilita aos cidadãos de língua portuguesa um acesso simplificado aos vistos de residência e ao processo de naturalização. Mediante estes factos, é possível chegar à conclusão que a procura por imobiliário em Portugal não é local, mas sim global. Mesmo que não se reativem programas como o dos vistos Gold e se revoguem os acordos com os países da CPLP, Portugal continua a pertencer ao espaço Schengen, o que faz com que a procura por investimentos imobiliários continue a ser global. Logo, a não ser que a sociedade esteja disposta a limitar o acesso ao mercado imobiliário nacional apenas a cidadãos portugueses, ou que ocorra uma quebra drástica na procura, ou se arranje outra maneira qualquer de nacionalizar a procura, será muito difícil ou até impossível para uma nação de 10 milhões de pessoas construir casas suficientes para satisfazer uma procura global e, consequentemente, atingir-se um ponto em que a oferta seja maior que a procura. Nesse sentido, será muito difícil resolver o problema do mercado imobiliário sem antes o destruir de certa forma, através da limitação ou da nacionalização da procura. Não estando estas hipóteses de momento em cima da mesa, não parecem existir razões para uma quebra substancial no crescimento dos valores do mercado imobiliário ao longo de 2024. No entanto, basta a ocorrência de um evento brutal, inesperado e indesejável, como a existência de uma guerra ou a modificação do regime político do país, para alterar substancialmente a procura internacional e a trajetória de evolução dos preços do imobiliário. Do ponto de vista da oferta, o facto das leis mudarem a cada governo, sem qualquer tipo de previsibilidade e de estabilidade a longo prazo, também não ajuda à estabilização dos preços e afeta principalmente o mercado de arrendamento. As leis que visam proteger os arrendatários muitas vezes acabam por dificultar o processo para os senhorios. Esta dificuldade pode resultar em escolhas desfavoráveis por parte dos proprietários, como optar por não arrendar os seus imóveis, o que, por sua vez, diminui ainda mais a oferta de habitação disponível. A lentidão dos tribunais em resolver questões relacionadas com o não pagamento de rendas ou com os danos à propriedade alheia também desempenha um papel crucial nesse ciclo. Com os despejos que podem levar vários anos para serem concluídos, os senhorios enfrentam o risco de verem as suas propriedades danificadas sem garantias de ressarcimento adequado. Este cenário cria um ambiente de desconfiança e de incerteza, desencorajando a disponibilização de casas para o mercado e fazendo subir os preços. No entanto, a legislação também não deverá favorecer os senhorios de forma desproporcional, sendo conveniente que seja equilibrada. Caso contrário, provavelmente apenas os fundos de investimento imobiliário, na sua essência, serão os grandes senhorios do amanhã. Muitos consideram que uma empresa ou um fundo não deveriam poder comprar e rentabilizar a habitação como investimento em Portugal. No entanto, caso ocorra um aumento da sua influência no setor ao longo dos próximos anos, será de refletir sobre se entrarão em força no mercado imobiliário para fazer caridade ou se terão como intenção subir as rendas e os preços das casas de forma a obter os maiores lucros possíveis.